Rádio e TV Educativa, de Marília para o Mundo. Hoje estamos aqui no diretório do PT, em Belém do Pará. Estamos aqui com as nossas companheiras e vamos falar sobre a atuação do PT no Pará e como estão sendo as pautas de lutas aqui das nossas companheiras. Vou passar o microfone para elas e pedir para elas se apresentarem, e aí eu começo com as perguntas. Seu nome, companheira, por favor. Meu nome é Jarlene Lima, estou aí na organização das mulheres do PT Pará. Venho de um município chamado Mãe do Rio, Pará, interior do nosso estado. Sou oriunda do Sindicato de Trabalhadoras Rurais e do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. Olá, eu sou Lourdinha Nascimento, eu estou secretária de Mulheres Estadual do Pará. E a gente vem no processo de construção a partir da nossa militância desde o processo estudantil. Fiz parte do movimento de mulheres durante 8 anos, coordenei o movimento estadual de mulheres do campo e da cidade, Estado do Pará, que é uma organização com quase 50 anos de existência. E cheguei à secretaria em 2023 para acompanhar o desafio de reconstrução do país com o governo Lula nessa expectativa. Então, as nossas lutas têm sido um tanto nessa trajetória, nessa busca ativa da organização do partido e da garantia da visibilidade das ações do governo federal. A primeira pergunta que eu trago para vocês é em relação à própria organização do partido em relação à inserção das mulheres. Lá a companheira Cássia, ela sempre briga para que as mesas tenham sempre uma representatividade de mulher, das mulheres, de pessoas negras. Como que é essa organização aqui? Como que está sendo essa luta para ocupar os espaços? E como que vem acontecendo nessa organização de vocês, por favor? Bom, aqui no Pará não é diferente. Em todo e qualquer lugar a gente vai sempre fazer briga para que as mulheres estejam presentes nas mesas. Mas nós temos uma vantagem que o nosso partido aqui, ele tem um percentual de pessoas negras expressivo na executiva, isso é extremamente importante para nós, e a executiva estadual, ela é tocada essencialmente pelas mulheres. Nossos companheiros, eles têm essa leitura da participação e da importância das mulheres. Quem faz o PT, na sua maioria, são mulheres, mas aqui dá-se ênfase para a participação de mulheres dirigentes. E é claro, a gente tem tido uma disposição muito grande de fazer a inserção das mulheres nos espaços que são de maiores disputa externa, que são as câmaras municipais, que são os espaços de prefeitura, o que não tem sido fácil, porque a gente sabe que a disputa para esses espaços, ela é uma disputa que envolve muito poder aquisitivo. Mas a gente tem visto isso com uma boa participação. É importante. Muito bem. Pensando ainda e buscando na sua fala a questão da busca ativa, essa é uma das pautas que a gente tem muito forte no PT Marília. Como vocês estão fazendo para atrair novos filiados, novas filiadas, para fazer essa busca ativa? Lá a gente tem a ideia de fazer eventos culturais e políticos para atrair essa juventude, criar e fazer o Partido dos Trabalhadores um lugar de acolhimento, um lugar de crescimento dessas pessoas. Como que vem acontecendo isso aqui no PT Pará? Você pode dizer para a gente, por favor? Sim, aqui no PT Pará nós temos a estrutura do PT estadual, que aqui nós estamos falando enquanto estado, mas nós temos o diretório em todos os municípios do estado do Pará, na qual a gente está criando, e em alguns municípios a gente já tem organizações muito fortes, tanto de jovens quanto de mulheres, LGBT, combate ao racismo, e a nossa missão, eu e a companheira Lourdinha, é a gente estar fortalecendo principalmente as mulheres nos demais espaços que elas ocupam hoje. Nós temos várias mulheres que estão nas câmaras municipais, nós temos mulheres que são vice-prefeitas, nós temos mulheres gestoras que estão ocupando espaços de governo, tanto estadualmente quanto no município.
Nós temos daqui do Pará duas companheiras que estão na Executiva Nacional do PT, companheira Claudinha, que saiu daqui do PT, que é daqui do PT Pará, e a companheira Milena Farias. E o nosso objetivo, enquanto mobilização, é a gente fortalecer as mulheres, independente do espaço que elas estejam. E mais do que isso, criar em todos os municípios do estado do Pará um espaço que a gente está chamando de coletivo, de núcleo do PT, criando as secretarias municipais para que as mulheres petistas tenham espaço de diálogo para discutir as questões que envolvem as mulheres, que envolvem todas nós. Excelente. Companheira Lourdinha, tem algum comentário em relação a isso? Pois não? Eu sempre coloco que o processo de trazer participação para o PT, ele tem sido um processo bem instigante. Nosso presidente, ele deixa isso muito evidente, ele é uma pessoa extremamente inteligente. Então, quando ele faz as falas, ele sempre fala isso. A gente tem que buscar quem está de fora para compreender o que é o PT. E eu penso que o nosso desafio agora é cada vez mais trazer pessoas para entenderem o PT, para entender o PT como uma instituição que organiza e que organiza em prol do coletivo, que organiza em prol da nação. Porque o resultado do governo federal que nós temos hoje é processo dessa nossa organização. Então, entender que esse também é o nosso papel. Não é só o presidente que tem essa responsabilidade, mas que todos nós, todas nós, principalmente nós agora, precisamos ter essa responsabilidade. Não dá mais para a gente ter mulheres que defendam determinadas pautas que vão de encontro com a necessidade de mulheres mães solo, de mulheres de carreira da periferia e que precisam ter espaços que atendam suas necessidades. Que isso só quem vai visibilizar é o governo nosso, popular, que vem da classe trabalhadora, que pensa na classe trabalhadora. Então, cada vez mais a gente precisa estar fazendo esse esforço para que essas mulheres entendam o que é o PT e venham para o PT, e assim a gente consiga ter um processo de massificação mais importante para nós, com leitura e abertura desse processo da conjuntura atual. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui. As companheiras estão produzindo material aqui para a campanha delas também. Então, Rádio e TV Educativa, de Marília para o Mundo, hoje em Belém do Pará. Chegamos na COP30 e é isso. Muito obrigado. Obrigado, companheiras.